Olá, amigos, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu estou aqui no streaming de gravações, aqui no dia 4 de janeiro, tá certo? Respondendo aqui as dúvidas. Eu estava com muita saudade de gravar, passei aí um período me dedicando à família, às festividades de fim de ano, umas breves férias aí das rotinas de escritório, de processo e tal. Mas agora eu tô retomando aí as minhas rotinas de vídeo e confesso a vocês, estava com muita saudade, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se esse é o seu primeiro vídeo, seja bem-vindo. Eu sou a doutora Gleice Alves, advogada, trabalho já com planejamento familiar e sucessório há quase 7 anos aí, acho que vai dar quase 7 anos aí no meio do ano, vai dar mais ou menos isso, 6 anos e meio a 7 anos aí, trabalhando com esse tema que é tão interessante, né? Pude acompanhar aí uma evolução desse tema ao longo do tempo. Quando eu comecei era algo bem desconhecido, bem rudimentar, e hoje não, a gente sabe que esse tema está sob os holofotes aí. Seja os holofotes da mídia, seja os holofotes dos clientes, e seja também os holofotes do judiciário, da Receita Federal, das receitas estaduais, das receitas municipais. Então é importante nós conhecermos aí os principais percalços do caminho, né, as tortuosidades aí dessa estrada, se você quer trabalhar com holding, porque obviamente se você conhece o caminho, se você conhece aí os possíveis trechos mais perigosos, você logicamente consegue atravessar essa estrada com mais facilidade, mais segurança, ok? Então eu sou Gleice Alves, advogada, tenho muito prazer em ter você aqui. Se você já é inscrito no canal, olá, seja bem-vindo novamente. Se você não é, então se inscreva, ative o sininho de notificações, indique esse canal para algum amigo, parceiro, sócio, colaborador, alguém que você tem na sua equipe ou no seu círculo de trabalho, que você queira desenvolver aí esse trabalho de holding. Ok, meus amigos? Bom, vamos lá, vamos aqui voltando um pouquinho para as respostas de dúvidas, ok? Teve um colega que colocou aqui, doutor, um questionamento. No caso de um casal com diversos bens imóveis e móveis, porém com apenas um herdeiro capaz e solteiro, o argumento para a instituição de uma holding seria a proteção patrimonial que ela proporciona, já que haveria a possibilidade de adjudicação dos bens em eventual inventário por ele ser único filho e, portanto, único herdeiro? Bom, meu caro colega, eu respondi você aqui nos comentários, mas eu gravei um vídeo porque recentemente eu respondi um comentário semelhante, né? E aí quando a gente vê que as dúvidas elas meio que se repetem, é porque essa dúvida ela é mais geral do que a gente imagina. Então vamos lá. Um casal com diversos bens móveis e imóveis e um único herdeiro, ou seja, herdeiro universal, pelo que você me colocou aqui, capaz e solteiro, tá certo? Então, qual seria a vantagem de instituir uma holding? Olha, depende. Depende. As nuances do caso concreto é que vão dar o melhor caminho sempre. Por quê? Porque a gente tem 27 legislações diferentes sobre ITCMD, ok? Principalmente aqui ITCMD, porque eu estou entendendo que o enfoque da pergunta foi mais para planejamento sucessório. Então, por exemplo, você tem estados da federação que ele tem alíquotas diferenciadas para o ITCMD causa-morte e para o ITCMD doação. Então, o ITCMD na modalidade doação, normalmente ele tem uma alíquota menor, porque é um ato de liberalidade, ok? O que não ocorre no ITCMD causa-morte, porque aí só há a efetiva transmissão do patrimônio, seja no inventário judicial ou extrajudicial, se houver aí o recolhimento do imposto causa-mortes, né? No caso do ITCMD na modalidade causa-mortes, e normalmente a alíquota é um pouco maior, porque senão você não conclui o inventário, você não transfere o patrimônio. Então, como há, de fato, uma compulsoriedade em relação a esse ato específico do recolhimento do tributo, né? Então a alíquota é um pouco mais alta, diferentemente da doação, porque na doação, como é um ato de liberalidade, se você olhar lá e o imposto for muito alto, o que é que a pessoa faz? Opa, não tenho condições de pagar, não vou doar. Simples assim. Tá certo? Então, é preciso analisar primeiro a legislação estadual para saber qual seria a vantagem tributária em termos de ITCMD. Também temos estados aí que faz uma repartição quando há a doação só da nua propriedade da cota, constituição de usufruto para os doadores. Existe, por exemplo, aqui no DF, existe uma repartição da base de cálculo, né?
E aí ele entende que, ó, se você está doando só a nua propriedade, eu entendo que a base de cálculo do ITCMD da doação vai ser apenas 30% do valor da cota doada. Então, você tem aí uma repartição, digamos assim, desse recolhimento. Então, na doação eu vou recolher 30% e os outros 70%, em termos de base de cálculo, né? Os outros 70% só vão quando dá extinção desse usufruto com o falecimento do doador, ok? Então, essa seria uma vantagem em termos de planejamento sucessório. Outro ponto, a organização patrimonial, não necessariamente a proteção, mas a organização. Porque, veja bem, você tem aqui uma situação em que esse herdeiro hoje, ele é solteiro, mas ele pode vir a se casar. E aí, a depender do regime de bens que ele adote, né, como eu disse, precisa ver o caso concreto, mas, por exemplo, imaginemos que ele adotasse até um regime de separação convencional. Gente, o regime de separação convencional, ele limita a comunhão do patrimônio para os bens adquiridos na constância do casamento, mas ele não tira dos cônjuges a condição de herdeiro do outro, ok? E ainda com uma reserva mínima de quinhão de 25% quando ele concorre com filhos comuns. Então, gente, o que é que isso significa? Um casal que é casado em regime de separação convencional. Se um deles morrer, o cônjuge sobrevivente é herdeiro do decujus, ok? Ele não perde a condição de herdeiro, ele perde a condição de meeiro, porque não há comunhão patrimonial e, portanto, não há meação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, uma doação para esse herdeiro, né? Hoje ele é solteiro, mas imagine que ele casasse posteriormente, né? Numa doação, numa holding, você consegue ter aí uma cláusula de reversão em ele falecendo, o patrimônio reverte aos doadores e aí esse cônjuge sobrevivente, ele não vai herdar sobre os bens desse cônjuge, ok? Que ele recebeu aí em doação, digamos assim, porque houve a reversão, as cotas voltam para o doador. Tá certo? Então, você tem também essa questão de proteção do patrimônio familiar, porque uma vez que haja essa reversão, esse avô ou avó sobrevivente, ou os avós se forem ambos, eles podem fazer um novo planejamento sucessório agora diretamente para os netos, ok? E verticalizar a transmissão de patrimônio sem lateralizar para um possível cônjuge. Gente, isso é possível? Possível. Totalmente possível, tá certo? Dentro de uma sistemática de holding. O que não acontece se esse herdeiro simplesmente herdar os bens. Por quê? Esses bens herdados, na verdade, não irão integrar a comunhão, né? Até mesmo no regime de comunhão parcial. Porém, se esse herdeiro, esse filho único capaz, que era solteiro e que se casou, morrer, esse patrimônio será dividido também com o seu cônjuge, em que pese ele tenha adotado o regime de separação convencional. O que não ocorre se tiver uma holding, ok? Então, a holding, ela possibilita diversas outras possibilidades de planejamento sucessório, envolvendo, inclusive, netos, bisnetos, e é possível fazer uma verticalização de patrimônio geração após geração, sem lateralizar, tá certo, gente? Outro ponto importante, mas como eu disse, só o caso concreto pode realmente responder essa pergunta, porque a gente teria que analisar. Na sucessão normal, ocorreria isso, né? Na sucessão através de uma holding, ocorreria isso. Isso porque eu estou levantando que, como não existem outros herdeiros, né, não se teria aqui um inventário conflituoso, já que seria um herdeiro universal, né? Mas mesmo assim, ainda assim, essas possibilidades de planejamento sucessório garantidos pela holding, que vão muito além da proteção patrimonial, são muito interessantes. E ainda tem aqui um outro ponto, né? Veja bem, tá dito aqui, ó. No caso de um casal com diversos bens imóveis, aí, que bens são esses? Que bens imóveis são esses? Quantos bens imóveis são esses? São bens de raiz? São bens que eles usam? Por exemplo, são 3 imóveis? Um apartamento que o casal usa, uma casa de praia e uma casa de campo? Pode ser. Ou não, são vários apartamentos que são objeto de locação. E aí já entra uma outra questão, que é a eficiência patrimonial, a eficiência econômica que a holding
trará. Porque na hora que esses bens estão agrupados dentro de uma empresa, dentro de uma holding, que ela tem como finalidade a venda e a alocação desses imóveis, né? Você tem aí a vantagem tributária da receita locatícia, você pode ter a vantagem tributária na venda desses ativos, que você vai tributar como receita operacional, não vai tributar por ganho de capital, né? E aí você sai de uma tributação de 15% no ganho de capital na pessoa física para 5,93% na PJ. Gente, é uma diferença de 10% em cima do valor do imóvel. Vocês têm noção? 10% de 1 milhão é 100 mil? Entende? Então, assim, são questões que precisam ser trazidas pro caso concreto para analisar realmente, detalhadamente, especialmente nesses casos de herdeiro universal, tá certo? Mas eu já posso trazer aqui essas. E a vantagem tributária, sem sombra de dúvida, é essa que eu acabei de relacionar. A vantagem da tributação de uma locação, por exemplo, se for o caso de imóveis locados, que ao invés de tributar 27,5% na pessoa física, ele vai tributar dentro da PJ, né? E afastar o ganho de capital na venda de imóveis, tá certo? Mas como eu disse, é preciso analisar o caso concreto, mas eu espero ter dado um norte para o colega que perguntou e para os demais que podem ter essa dúvida também em caso de herdeiro universal, tá certo? E, gente, volto a dizer, eu já disse isso algumas vezes, vou dizer de novo, a vantagem tributária da holding não está exclusivamente no ganho de capital na integralização de bem imóvel em capital social, 15% de ganho de capital. Não, gente, não é só isso, tá certo? A imunidade do ITBI, a operação da imunidade do ITBI de 3%. O cliente vai pagar 3% de ITBI, não vai pagar, gente. O grande quê da eficiência tributária da holding não está aí, ok? Não está aí. O ITCMD na doação é mais barato do que o ITCMD causa morte, a depender do estado, na grande maioria dos estados. Isso é uma vantagem tributária? Sim. Eu vou fazer hold só por causa disso? Jamais. Tá certo, gente? Jamais. A eficiência tributária da holding, ela está principalmente na tributação das operações e dos rendimentos ocasionados pela exploração do patrimônio. É aí que está o grande quê da eficiência tributária. Tá certo, gente? Eu vejo muita gente tipo, meu Deus, a imunidade do ITBI, porque o ITCMD, porque não sei o que. Gente, isso é importante. Sem sombra de dúvida, isso é importante, principalmente para você vender para o seu cliente. Vamos trazer aqui a coisa de forma bem direta, né? Mas o grande quê da holding é a eficiência tributária da exploração patrimonial no tempo. Além, obviamente, das possibilidades inúmeras que você tem de transferir esse patrimônio aos seus herdeiros de forma mais organizada, de forma mais ordenada, tá certo? E sem ter que passar aí por um custoso e moroso inventário que trava os bens da família. Gente, o inventário trava o patrimônio familiar, trava. Eu já disse isso em outras oportunidades. Eu tinha uma cliente, uma pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão, que se tornou uma amiga, uma pessoa espetacular. O marido faleceu num acidente de carro, já trouxe isso aqui em outros vídeos. O marido faleceu num acidente de carro, ficou ela e 2 filhos. 2 filhos menores. Ela e 2 filhos menores. Não tinha litígio, não tinha nada no inventário, era somente a transferência dos bens. Como tinha menores incapazes, não podia ser no cartório, teve que ser judicial, demorou 8 anos. Só a expedição dos formais de partilha demorou 7 meses. 7 meses para expedir os formais. Expediram 3 formais de partilha. 3, o dela e dos 2 menores. 7 meses. Porque fez um, aí depois entrou na fila para fazer o segundo, depois entrou na fila da vara para fazer o terceiro. Mas isso foi um caso excepcional. Não foi, não. Não foi, não. É isso aí, tá certo? E eu tenho outros inventários no meu escritório que já duram muito mais tempo, né? E isso travou o patrimônio familiar. Travou. Ela ficou com um carro que ela não podia trocar de carro, porque estava no inventário. Ela ficou com um imóvel que ela não podia trocar, nem vender, nem fazer determinados ajustes, porque o bem estava no inventário. Entende? Então, assim, o inventário, né, ele realmente é moroso, é desgastante, é caro e principalmente trava
o patrimônio familiar, trava o patrimônio. Agora, vocês imaginem isso, a pessoa com bens alugados muitas vezes, né, com veículo dentro de inventário, gente, é um inferno. Porque se veículo já perde valor rápido, imagine o veículo travado no inventário por 8 anos. Gente, quando termina o inventário, o veículo não vale quase mais nada. Então, assim, a holding evita todos esses percalços. Então, mesmo no caso de um herdeiro universal, a depender do volume patrimonial e da destinação desse patrimônio, holding é sim totalmente recomendado, logicamente analisando-se o caso concreto. Se for uma casa e um carro, não vale a pena, doa direto, faz logo a doação com reserva de usufruto, é muito mais rápido, fácil e tranquilo do que se fazer uma holding para PJ um imóvel e um carro. Eu não sou adepta dessa linha de atuação. Ok, meus amigos? Mas volto a dizer, a análise do caso concreto é o que dará todas as respostas, tá bom? Mas eu espero ter dado aí um norte em relação a essa questão, tá bom? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Se esse é seu primeiro vídeo, se inscreva no canal, apoie essa nossa iniciativa, mande para colegas, para colaboradores, para pessoas que você queira que desenvolva holding com você, porque é um produto que para a gente desenvolver bem a gente precisa conhecer. Ok, meus amigos? Então, muito obrigada. Até nosso próximo vídeo.